tarde a todos. Depois dessa emoção que a gente teve no início da manhã, eu confesso que eu fiquei um pouco chateado. Chateado com o desempenho da seleção brasileira. Eu não sei vocês, a opinião de vocês, mas eu acho que faltou um gol do Paulinho, ou faltou um gol do Fagner, ou um gol do Renato Augusto, não sei o porquê, né? Vocês podem até imaginar do que eu estou falando, né? Mas a seleção não deu aquela cara de Corinthians como ela deveria ter dado. Mas tudo bem, ganhou de 2-0, é isso que basta, né? Nós vamos começar agora com um tema muito interessante, que é compliance. Esse tema eu tive a sorte, porque fui convidado para fazer parte desse tema, para compor a mesa e compor com grandes amigos. E vocês, ao longo dessas próximas 1h30, se não me engano, vocês vão conhecer meus amigos, vamos dizer assim. Então, para começar, eu vou chamar uma fera que está aí, que desenvolveu um projeto incrível, que é o Instituto Ética e Saúde. É um projeto que eu, particularmente, durante o período de gestão da Sociedade Brasileira de Cardiologia, eu fiquei por 2 anos na SBC, tive a honra de fazer parte desse grupo do Instituto Ética e Saúde, que tem um propósito muito bacana. E não vou eu fazer a apresentação desse meu querido amigo. Glaucio, por favor, coordene a tarde. Bom, boa tarde a todos. Quero dizer a vocês que eu fiquei muito honrado com esse convite, né? E inclusive porque é sobre um tema muito em voga hoje no país e de extrema importância. Então, e mais feliz ainda de estar junto com um grupo bastante interessante nessa tarde de hoje, coordenando esse hall de palestra, né? Então, o compliance em si, a gente está vivendo um momento extremamente delicado no país, mas ao mesmo tempo interessante, porque eu escuto muitas pessoas falando: eu tenho vergonha desse país, eu tenho vergonha de ser brasileiro, em função de tudo que tem ocorrido, principalmente na Lava Jato. Mas ao mesmo tempo, para a gente... Estão escutando bem? Então, peraí, deixa eu avisar o pessoal que o pessoal tem que estar com fone para escutar bem. Eu não sei se todo mundo recebeu essa mensagem. Bom, ligaram de novo o som da caixa, para quem está sem, voltou para o alto-falante. Então é o seguinte, eu acho que, continuando o que eu estava falando, é uma oportunidade muito grande que nós temos no país de modificar, de mudar a nossa cultura no relacionamento, nos nossos relacionamentos empresariais, e eu diria não só empresariais, mas outros relacionamentos também. Nós tivemos uma oportunidade muito interessante, estamos tendo inclusive, na área da saúde, de fazer uma mudança radical nas relações dentro do setor saúde. Como nem todo mundo talvez conheça a estrutura do setor saúde, mas nós temos a área de distribuição de equipamentos, materiais médicos para cirurgia, temos os fabricantes, temos os hospitais, temos as fontes pagadoras, que são os planos de saúde, e todo esse grupo, mais as sociedades médicas, os médicos, né? E todo esse grupo, eles se interagem todos os dias, né, para que ocorram cirurgia e tratamento de saúde nesse país. E isso vinha acontecendo de forma que muita gente só veio ter acesso às informações quando saiu no Fantástico em 2015, em janeiro de 2015, mais precisamente no dia 5, aquela reportagem sobre a máfia das próteses. E isso era um trabalho que nós já estávamos desenvolvendo um projeto antes de sair essa reportagem do Fantástico. Em final de 2012, dentro da ABRAD, Associação de Distribuidores, nós começamos um trabalho bastante forte para poder fazer uma implantação de compliance e combater esses desvios na área da saúde. Então eu fico muito à vontade de participar de mais um movimento de gestores da área da saúde, também visando um dos componentes de regularização desses desvios é a implantação do sistema de compliance. Então nós vamos ter aqui hoje 4 pessoas
fazendo um trabalho, desenvolvendo e comentando sobre o que eles têm feito nessa área. E eu gostaria de chamar, inicialmente aqui, Dr. Giovanni Saavedra. Ele é formado em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, com doutorado na Universidade de Frankfurt, na Alemanha, e atualmente é professor adjunto de Direito Penal Empresarial, Compliance e Filosofia de Direito da PUC e sócio fundador da Saavedra e Golchevsky Advogados Associados. É presidente do Instituto ARC, Auditoria, Gestão e Risco e Compliance, presidente da ABRAC, Associação Brasileira de Auditoria, Gestão de Risco e Compliance, presidente do Comitê Especial de Prevenção de Corrupção da OAB do Rio Grande do Sul. Em 2018, assumiu o cargo membro da Comissão Especial de Compliance do Conselho Federal da OAB. Doutora Maria José Delgado Fagundes, advogada e especialista em saúde pública, direito privado e bioética. Por 25 anos atuou no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, sendo os últimos 12 anos na Anvisa, e foi membro do Grupo de Marketing de Alimentos e Bebidas Não Alcoólicas para Crianças da Organização Mundial da Saúde. Hoje é diretora da Interfarma e professora do curso de Gestão Industrial e Farmacêutica de Assuntos Regulatórios do IPOG na Faculdade Oswaldo Cruz. Como diretor da Interfarma, coordena as áreas de responsabilidade social, doenças raras, inovação e biotecnologia, descarte de medicamentos e a área de compliance. Além disso, é corregedora, código de conduta e responsável pelo Conselho de Ética da Interfarma. Bem-vindo aí à nossa mesa. Dr. César Augusto de Almeida, formado em Ciências Contábeis, 22 anos na indústria farmacêutica, gerente distrital, gerente de produtos da Aventis, atual Sanofi, gerente de marketing, gerente de relações médicas e eventos da EMS Pharma, Grupo MM Assessoria, diretor de relacionamento médico institucional e tal assessoria, sócio proprietário. E nosso amigo Fernando Palauso, trabalhou nos principais distribuidores do Brasil, a Predmar Distribuidora Farmacêutica, foi gerente de produtos e gerente de marketing de laboratórios Baldati. Ocupou o cargo de gerente de produtos da linha Metabolismo da Torrent Pharma, onde desenvolveu a função de gerente do grupo de produtos do Sistema Nervoso Central. Também desempenhou a função de gerente geral na SBC, Sociedade Brasileira de Cardiologia, tendo as áreas de eventos, administração, finanças, TI, científico, institucional e comercial sob sua responsabilidade. Atualmente é diretor de eventos proprietários da MCI Brasil. Bom, vamos dar início a essa mesa com a apresentação do Giovanni Saavedra. Bem-vindo, Giovanni. Alô? Alô? Todo mundo está escutando? Ótimo. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Foi um jogo legal, né? Ganhamos, importante. E agora à tarde vamos falar sobre compliance, então. Para mim ficou o tema, uma pergunta, na verdade, se compliance seria uma questão de ética ou de oportunidade. Como a gente tem 20 minutos, eu gostaria já diretamente de responder a pergunta, refletir um pouco acerca do tema antes de ir para cá. E me parece que é tanto uma questão de oportunidade quanto uma questão de ética. E gostaria de me explicar por quê. Eu trouxe alguns slides de apoio por alguns temas que eu acho relevante, mas vou falar livremente, não vou seguir. Pode passar o primeiro slide, por favor. Pessoal, compliance, não sei se todo mundo tem conhecimento adequado acerca do termo, né? Mas eu sempre que dou curso na universidade, etc., eu pergunto para as pessoas, né? Por que a gente usa uma palavra em inglês para tratar de algo, um problema brasileiro, né? Isso aqui passa? Tá. Vocês já pararam para pensar? Em vários eventos, em vários cursos que eu participo, os palestrantes sempre dizem que compliance está em conformidade. Pessoal, se compliance fosse isso, para que a gente precisaria de compliance? Afinal, a gente não tem que cumprir as leis? Não é obrigação de todo mundo? Se é só estar em conformidade, é outra palavra para legalidade. Obviamente que não é só isso. Mas a gente precisa entender exatamente o que é para a gente entender se é uma questão de ética ou se é uma questão de oportunidade. O que é, então, programa de compliance se não é essa coisa de estar em conformidade? Eu acho que a gente, às vezes, quando trata de compliance em cursinhos, etc., é muito
ainda trata do tema de uma maneira muito superficial. Então, compliance é algo bem mais complexo do que isso. Compliance pressupõe uma decisão que a empresa toma de evitar que ela seja meio para que determinados riscos se tornem concretos. Então, eu costumo falar isso sem juridiquês, né? Se a gente quiser dar um exemplo, fazer uma analogia, eu sou pai de 3 filhos, João Pedro, a Helena e o Matheus. Quando a gente vai no parquinho, por exemplo, eu olho para o parque com a minha visão de compliance. Meus filhos olham querendo brincar, né? Mas eu vou olhar lá se tem risco, se eles podem andar num brinquedo ou não. Então, quando a gente analisa para a nossa atividade através da ótica do risco, a gente não quer que eles se transformem em dano, assim como eu não quero que meus filhos se machuquem. Eu quero evitar que eles se machuquem, então eu tomo medidas para evitar que eles se machuquem. Então, o principal aqui para o compliance é que a gente tem que, em primeiro lugar, perceber que a nossa empresa está inserida num determinado mercado, por exemplo, o mercado da saúde, e que esse mercado oferece riscos. E a gente precisa entender que tem uma responsabilidade, que essa responsabilidade não é só do Estado, é uma responsabilidade nossa também, de evitar que a nossa empresa seja meio ou para a prática de ilícitos, ou para que a gente gere um dano para alguém. E aqui é importante a gente entender também que quando a gente fala de compliance, nem sempre a gente está falando de direito. Gosto de dar alguns exemplos para a gente ampliar um pouco a nossa ideia sobre compliance. Por exemplo, se eu sou dono de uma empresa e eu tenho familiares que têm um escritório de advocacia, eu posso simplesmente contratar o escritório do meu familiar para trabalhar na empresa? O que as normas de compliance dizem? Que eu tenho regras de conflito de interesse, que eu não deveria fazer isso. E o que isso tem a ver com ser punido? É ilegal contratar a empresa no familiar? Se não for órgão público, não é ilegal, mas continua sendo irregular do ponto de vista de compliance. Então, compliance é mais abrangente do que simplesmente cumprir a lei. Então, a pergunta que fica é, por que eu tenho que tomar essa decisão? Por que eu, empresário, por que eu, empresa, preciso ter de tomar essa decisão, ou eu devo tomar essa decisão, se eu devo me responsabilizar pelos atos, ou pela minha empresa, ou pelos atos dos meus funcionários? Essa é a pergunta. Quando a gente se pergunta se compliance é uma questão de ética ou de oportunidade, a gente está se perguntando sobre o papel que a nossa empresa exerce no nosso contexto, no nosso mercado. O Glaucio, lá atrás, tinha a empresa dele, era uma distribuidora, ele buscava fazer tudo corretamente. Mas ele entendeu que estava na hora de a gente tomar uma decisão para o mercado. Ele colocou em risco as atividades dele, ele mudou a sua forma de agir para criar o Ética Saúde, bem antes da máfia das próteses. O que ele estava fazendo? Ele estava tomando uma decisão. Não era só uma questão de oportunidade. Ele não ganha dinheiro com isso. Se ele contar a história dele, vocês vão ver, ele ganhou bastante incomodação, né? Mas ele tinha um projeto. A gente precisa organizar um mercado. A gente precisa que esse mercado funcione bem. Então, quando a gente faz compliance, não é simplesmente implantar um código de ética ou fazer um canal de denúncias ou criar um comitê de ética. Se alguém diz para vocês que é só isso, essa pessoa não entendeu o que é compliance. Essa pessoa está querendo vender um serviço, alguma coisa assim. Fazer compliance é muito mais do que isso. Eu preciso, num primeiro momento, entender o meu mercado, eu preciso entender a minha empresa, eu preciso entender meus riscos. E depois eu preciso tomar uma decisão. Eu quero correr esses riscos ou não? Então, para ajudar a gente a entender se é uma questão de ética ou de oportunidade, queria trazer alguns elementos objetivos do que mudou também no arcabouço legislativo brasileiro a esse respeito, para a gente entender que ter compliance não é mais só uma questão de ética meramente, mas é uma questão também legal. Tá? Então, primeira coisa que eu gostaria de deixar, a primeira mensagem é: ter ou não ter compliance na minha empresa é uma questão que envolve algo mais amplo, que é entender se eu quero que a minha empresa corra determinados riscos ou gere determinados riscos para o meu mercado. Esse é o que está por trás. Tá? Compliance, então, vem já de muito tempo.
dos Estados Unidos, a gente tem várias normas a esse respeito, eu não quero gastar meu tempo com isso. Nós hoje temos norma no Brasil também. A gente tem uma lei anticorrupção, a gente tem uma lei de lavagem. Ou seja, hoje não é só uma questão de ética, no sentido de como era antes dessa legislação, que eu simplesmente optava em ter um programa de compliance porque eu entendia que eu deveria ter uma gestão mais adequada. Hoje, o fato de eu não ter programas de compliance pode gerar repercussões jurídicas para a minha empresa. E eu vou tentar explicar rapidamente isso. É uma situação um pouquinho mais complexa, mas tem uma série de mudanças que aconteceram e não é só a criação de leis. A noção de responsabilidade dos gestores e empresas mudou também. Inspirado na lei anticorrupção dos Estados Unidos, mas muito caracteristicamente pela forma como a nossa legislação está organizada. Tá? Então, voltando aqui, tentando organizar as ideias. É uma questão de ética ou de oportunidade? É uma questão de ética, porque envolve uma decisão que o empresário tem que tomar, que a empresa tem que tomar, que a associação tem que tomar, acerca de se ela quer evitar ser instrumento da prática de ilícitos ou se ela não quer correr determinados riscos. Mas é uma questão de oportunidade também, porque com a mudança legislativa, com a mudança de mercado, está se começando a exigir das empresas e associações um determinado nível de compliance. Então, um exemplo, Rio de Janeiro, Brasília e alguns outros estados já têm legislação que dizem que para participar de licitações eu preciso ter um programa de compliance. Então, não é mais só uma questão de ética, é uma questão de que o mercado está mudando, a legislação está mudando, e se eu não me adaptar, eu vou perder oportunidades também. Por isso que eu disse no início da palestra que é uma questão de ética, mas é uma questão de oportunidade também. Eu preciso entender também um certo nível de governança que eu tenho que ter na minha empresa para implantar um programa de compliance. Não vou entrar aqui na história da governança corporativa, mas já há algum tempo a gente se deu conta que uma empresa não tem só uma função econômica a cumprir, mas ela tem algumas consequências na sociedade das quais ela pode ser responsabilizada. Então, se fala em stakeholders, shareholders, etc., não vou entrar no mérito, mas um determinado nível de governança, de organização interna e de consciência de que a minha empresa tem impacto na vida da sociedade é importante. E isso, como eu disse, está se retratando também do ponto de vista legal. Um outro ponto relevante, a gente tem só 20 minutos, então vou falar de muitas informações, vou tentar ser o mais didático possível, mas um outro ponto relevante é, para eu ter compliance, falei já rapidamente sobre a questão da governança, mas a gente não pode esquecer que uma empresa, uma associação, é um conjunto de seres humanos que agem. Não adianta eu fazer coisas, não adianta eu escrever documentos, não adianta eu ter canais de denúncia se o comportamento das pessoas envolvidas não muda ou se as pessoas não têm a consciência de como elas devam agir. Eu estava dando uma palestra numa empresa essa semana e um funcionário, depois que eu falei do código de ética, etc., ele levantou a mão e perguntou assim, tá, mas eu só queria saber o seguinte, isso aqui a gente vai levar a sério mesmo? A pergunta diz muito sobre a cultura da empresa. Eu posso chegar a várias conclusões acerca do que já se passou na empresa, de como eles estão entendendo. Será que ele está entendendo, é mais uma iniciativa que a gente está fazendo para inglês ver? Será que é isso que o funcionário está dizendo? Ou será que ele, pela primeira vez, está vendo alguém falar de certo ou errado e ele está se perguntando, poxa, será que isso vai acontecer mesmo? De qualquer maneira, se esse funcionário não se convencer de que a empresa está mudando de comportamento, ele vai seguir as normas de compliance? Não. Então, mais do que fazer um papel bonito, mais do que fazer um código de ética bonito, fazer com revista em quadrinho, fazer desenho, a gente precisa convencer, através do exemplo e através da atitude da empresa, que a empresa de fato quer agir de uma determinada maneira. Se não, pense na nossa força de venda. Glaucio, quantos vendedores tem na sua empresa? Ou quantos aqui já trabalham em empresas com força de venda? Muitas vezes o nosso vendedor está trabalhando sozinho, o dia inteiro, viajando,
como é que a gente vai controlá-lo à distância se eu não convenço ele que agir de determinada maneira é o correto? Então, compliance é mais do que simplesmente papel. E isso é difícil de fazer. Bem difícil. Portanto, se eu não tiver também a convicção de que fazer programa de compliance é sim uma questão de ética também, se eu achar que é simplesmente uma questão de oportunidade, ou porque meu fabricante está pedindo, ou porque senão eu não consigo fazer negócio, as pessoas não vão seguir as normas de compliance. Por isso que eu disse que é uma questão de ética e de oportunidade. E lá se vão 12 anos como consultor implantando programa de compliance em empresas. Eu posso dizer para vocês com uma relativa certeza, do ponto de vista empírico, que eu mesmo preciso dar exemplo. Em várias situações, eu tive que cancelar o contrato com um cliente meu para que os meus clientes soubessem que eu estou levando a sério o meu trabalho. Os meus clientes falam isso para mim. Não, que o Giovanni falou, inclusive, nessa palestra. Olha, o Giovanni é um escritório muito bom na área de compliance e ele só trabalha com quem quer fazer certo. Semana passada eu fiquei sabendo que eles cancelaram um contrato com o cliente. Então, as pessoas precisam entender que quem trabalha com compliance trabalha porque tem convicção. Inclusive quem cria o programa de compliance. E a gente precisa entender também os riscos, que eu acho que as pessoas não têm 100% de ciência ainda do risco que a gente corre quando não tem programa de compliance. E com isso eu não estou controlando meu horário, mas eu presumo, tá lá, eu presumo que eu deva me encaminhar para o final, eu já falei 3/4 do meu tempo. Tá? Então vou tentar só explicar esse conceito aqui, que é muito importante. A gente ouve, às vezes, em cursinho de compliance, que se a gente tiver programa de compliance, a gente pode não ser responsabilizado por alguma coisa. E vários dos meus clientes procuram o nosso escritório por causa dessa ideia básica. Ou seja, eu quero ter programa de compliance para não ser responsabilizado. Será que isso é assim mesmo? Eu acho importante a gente entender o significado dessa frase para a gente entender um pouco o alcance da pergunta. Pessoal, nos Estados Unidos, quando teve a FCPA lá na década de 60, ela foi criada com o objetivo de obrigar as empresas a ter um determinado programa de compliance. Estou tentando ser breve por causa do meu tempo. E lá surgiu uma coisa que é a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Ou seja, a pessoa jurídica era penalizada. E o compliance era uma espécie de linguagem que a gente tinha para responsabilizar a pessoa jurídica. Porque a pessoa jurídica não age. Ela não é uma pessoa que nem nós, ela não mata alguém. Então, precisa de uma linguagem jurídica. Lá a lógica era a seguinte, então. A empresa tem X deveres, se ela não cumpre, se omite no cumprimento desses deveres, e a omissão gera o dano, ela responde. No Brasil, a gente não tem essa ideia. A gente só tem responsabilidade penal da pessoa jurídica para crimes ambientais. O compliance, então, tem uma ideia bem diferente, e uma repercussão bem diferente na nossa legislação. Lá nos Estados Unidos, o compliance serve como argumento de defesa. Eu posso usar o compliance para defender minha empresa. No Brasil não tem lei, não tem arcabouço jurídico para eu ter essa função do compliance. Não está escrito em lugar nenhum que se eu tiver um programa de compliance eu posso ser absolvido. Nem na lei anticorrupção. Na lei anticorrupção só está escrito que pode diminuir a pena em determinadas circunstâncias, mas a empresa já terá sido condenada. Então, se a gente quiser fazer programa de compliance no Brasil, a gente primeiro precisa ter essa certeza. Para o meu programa me proteger, eu vou precisar não ter o problema. Eu vou precisar não ter o problema, senão o programa de compliance não vai ser efetivo. E queria só chamar a atenção para uma decisão do Supremo Tribunal Federal, no caso do mensalão, que se tornou um caso paradigmático. A partir desse caso, todos os tribunais do Brasil começaram a interpretar a responsabilidade dos administradores. Ou seja, é assim que hoje os tribunais entendem a responsabilidade dos administradores, seja de associações, empresas ou etc. Para ser mais claro, quem lá no contrato social ou no estatuto tem a função de administração ou equivalente. Como é que o Supremo está vendo isso? E eu vou ler, está entre aspas.
exatamente para ninguém dizer que eu estou criando nada. Está escrito lá, é a Ação Penal 470, que todo mundo chama de mensalão. Se alguém quiser olhar, é só entrar no site do Supremo, na parte de jurisprudência. Veja bem, o Supremo está dizendo, domina o fato quem detém o poder de desistir e muda a rota da ação criminosa. Uma ordem do responsável seria o simples para não existir comportamento típico. Nisso está a ação final. O que o Supremo está dizendo aqui? Quem tem o poder de decidir é o responsável. Não porque ele tenha feito algo, mas porque ele poderia ter feito e não fez. O Supremo fala, então, de presunção de autoria dos dirigentes. Presunção de autoria, ou seja, eu vou presumir que os dirigentes são responsáveis por uma determinada ação. Isso significa, na prática, que o dirigente que estiver à frente de uma empresa dentro da qual seja cometido um ilícito ou tenha praticado uma grave ação contra o ordenamento jurídico, pode vir a ser responsabilizado, mesmo que não tenha feito parte diretamente das ações. Porque o Supremo entende que essa pessoa, porque tinha o poder de gerência, teria tido a capacidade de evitar o problema e não evitou. Pessoal, independente da minha opinião a esse respeito, se fala no direito penal em omissão penalmente relevante, pelo adiantado da hora, eu vou deixar apenas 2 pensamentos para o final, falta 1 minuto e 28 segundos, para dizer para vocês, a minha questão era, compliance, é uma questão de ética ou de oportunidade? De novo, as duas coisas. Em primeiro lugar, uma questão de ética, porque a gente tem uma empresa, essa empresa ou essa associação tem impacto social, todas as nossas ações podem, e as pessoas que trabalham para a gente, podem gerar riscos e danos para a sociedade, e na medida em que a gente tem consciência disso, a gente deve fazer tudo ao nosso alcance para evitar que isso aconteça. Mas é uma questão de oportunidade também, isso é bem importante, porque aquela ideia que a gente tinha de Brasil, que no Brasil tudo acaba em pizza, mudou. Mudou. Não é mais assim. A gente está vendo pessoas irem presas, pessoas bem relevantes. E o nosso direito penal mudou também. Ter empresa, ser dirigente de alguma associação, envolve hoje riscos bem concretos de ter um processo penal contra si, pessoa física. E termino só com um último exemplo, eu tenho exatos 15 segundos. E não precisa ser compliance, né? Precisa cumprir também aqui. Faltam 7. Mas eu gostaria de dar um último exemplo, que é, eu tenho clientes meus que estão sendo responsabilizados penalmente ou no CAD, às vezes por causa de um e-mail que a secretária escreveu. Vocês sabem que hoje está em cópia num e-mail, pode ser causa de ser parte de um processo. No CAD, se entende que se um dirigente está lá como copiado, ele tinha ciência. Quantos e-mails vocês recebem por dia? Na minha caixa, hoje eu conferi, tinha 21.037 e-mails que eu não tinha lido. É uma coisa maravilhosa. Eu tenho 2 secretárias para me ajudar com isso e todo mundo me copia em e-mails. Olha a fabulosa chácara de riscos que eu tenho na minha vida, só no meu e-mail. Então, a gente precisa ter essa consciência de que compliance, então, é uma questão de ética e de oportunidade. Peço desculpas porque meu tempo esgotou alguns segundos, mas agradeço muito a atenção. Bom, agora nós vamos para a doutora Maria José, né, no prós e contras de um mercado regulado. Fique à vontade. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer a oportunidade e dizer que é uma alegria sempre poder falar um pouquinho sobre a Interfarma, mas eu não poderia deixar de dizer da minha outra vida, porque eu lá vivi 25 anos no estado, né?
Então, lá eu fiscalizei, eu regulei por 12 anos e fiscalizei por 25. Então, a pergunta que me foi feita foi os prós e contras, né, do compliance. Eu vou falar sobre isso, mas antes eu vou falar um pouquinho dessa minha trajetória. E depois que eu vim para São Paulo, tem 6 anos, então menos tempo da minha vida, eu estou do lado de cá, mas eu encontrei também um espaço de trabalho bastante importante, mas que você precisa ter uma outra visão, né? Quando se regula pelo Estado, você regula defendendo aquilo que é a tarefa do Estado, né? Particularmente a Anvisa, no fortalecimento, na implementação das políticas públicas e nas minhas atividades lá, que eram relacionadas à regulação de propaganda, muito relacionada à política nacional de uso racional de medicamentos, né? A política de medicamentos. Então, é um olhar parcial sobre aquilo que está se observando. E do lado de cá, eu trabalho muito com a elaboração e a implementação do Código de Conduta da entidade, onde, da mesma maneira, é o outro olhar, né? O olhar do negócio, é o olhar da necessidade de preservar o negócio, mas que ele possa ser feito de maneira efetiva dentro não só de um mercado capitalista, que o Brasil assim o definiu na sua Constituição, mas principalmente por não ser um capitalismo selvagem, aquele que respeita toda a legislação nacional e internacional, da onde vêm as nossas empresas. Então, é um misto de experiência que aqui está me fazendo refletir um pouco mais sobre isso, interessante. Mas que se completam, né? Então, acho que o legal dessa conversa é dizer que essa capacidade dos entes que compõem a sociedade brasileira, olhando para a questão de compliance, para a questão não só do cumprimento de regras, mas aqui, no setor produtivo, principalmente estabelecer critérios de régua mais alta para que possamos fazer a grande transformação que o país precisa, né? Como estava dizendo meu antecessor, que ele disse bem, como é que você faz para as pessoas aderirem ao que você está dizendo? Você tem que transformar as pessoas. E transformar as pessoas requer tempo. Nós vamos precisar de muito tempo e de muito esforço, né? Porque aqueles que estão vindo, eu tenho netos pequenos, então e tenho netos grandes. Então eu vejo ali a capacidade do mais novo entender melhor o que eu estou dizendo do que as mais velhas olharem para mim e falar, vó, isso não vai dar certo. Isso tem que dar certo, nós não temos jeito, aqui vai ter que dar certo, não temos outra alternativa. Então, só falando um pouquinho da Interpharma, nós temos 28 anos de atuação no mercado, 51 associadas, que têm como eixo principal da sua atividade pesquisa e desenvolvimento baseado na ética e na inovação. Esses são os nossos 2 pilares, no Brasil e no mundo, né? Nós temos Código de Conduta há 10 anos, então é importante ressaltar o esforço da entidade em fazer não só um Código de Conduta, mas fazer daquele conteúdo que foi estabelecido por suas associadas uma verdade no dia a dia da atuação dos nossos profissionais. Isso é um desafio gigante, isso é um desafio diário e isso é um desafio que a gente tem que construir no diálogo, na transição desse processo, que é importante também a gente lembrar, e que de maneira sistematizada, não só as empresas associadas, mas também a entidade, a Interpharma, se dedica a esse grande desafio. Nós temos mais de 50% do mercado de medicamentos no Brasil, e aí ele vai ser distribuído de referência, similar, de referência e genéricos. Temos uma carteira, então, bastante diversificada. E aí, se você olha para os investimentos no mundo, né, de pesquisa e desenvolvimento, farmacêutica e biotecnologia é o que mais se investe. E depois a gente tem que contar isso para as pessoas. E depois a gente tem que fazer chegar isso nas pessoas, mas não pode ser de qualquer maneira. Os investimentos de pesquisa e desenvolvimento nos últimos 10 anos, ele cresceu mais de 25%, e nos próximos 4 deve crescer 12%. Então, se isso se concretizar, nós estaremos aplicando em pesquisa e desenvolvimento 40% de investimento. Então, isso é muito grande, isso é bilhões. E essa informação e o que advém disso tem que chegar para as pessoas todas, né? Profissionais prescritores, profissionais da saúde em geral,
sociedade. Isso vai chegar de maneira diversa e isso vai chegar de maneira orientada pelas disciplinas dos códigos internacionais das matrizes e, portanto, dos códigos daquelas que estão operando no Brasil e também do código da sua entidade. Se a gente olha um pouco da história, em 68 a Organização Mundial da Saúde definiu os critérios para propaganda de medicamentos. E a indústria, em 69, também discutiu e definiu também esses mesmos critérios. Então, historicamente, a indústria farmacêutica ela acompanha os movimentos da Organização Mundial da Saúde, e está sempre perto, tentando ali dar a sua contribuição naquilo que é a sua realidade. Porque senão vai ficar só um olhar, né, de um segmento, sem estar complementado para o outro, que opera, né, esse sistema também. Em 98 também teve uma grande ação da indústria farmacêutica com a Organização Mundial da Saúde para discutir as questões relacionadas à falsificação de medicamento, que é uma preocupação que todos temos e uma preocupação que nós temos que, né, também dar solução conjunta. Esse mercado é super, hiper regulado, tanto do ponto de vista nacional quanto internacional, e nós temos lá associadas de 20 países diferentes. Então, assim, o nosso código traz resultado e demandas e disciplinas desses 20 países, adaptado à legislação brasileira e à natureza e à nossa prática também, à nossa realidade, à nossa cultura, disciplinando algumas regras para que essa transformação possa se operar lentamente, mas de maneira certeira e de maneira definitiva. E, no fim, o que ela faz, a gente tenta antecipar disposições legais que o Brasil possa ter, e isso nos parece mais racional. Então, às vezes as pessoas perguntam, mas por que tem que ser assim? Por que é assim? Mas não perceberam que isso foi uma transformação de 10 anos. E se deram conta, talvez, num momento que o setor disse que algumas práticas não poderiam mais ocorrer. Porque isso foi sendo dito de maneira diluída, isso foi sendo dito ao longo de muitos anos. Mas quando aquilo impactou, por exemplo, na organização de eventos médicos, aí nós começamos a ter alguns problemas. Na organização de eventos promovidos por associação de pacientes, nós também começamos a ter alguns problemas. Mas é um problema do conhecimento e é um problema da transformação dessa sociedade, da transformação de tudo isso onde essa indústria também está inserida. Eu diria que nós tivemos a oportunidade, eu faço também essa discussão muito frequente com todos esses entes, de dizer que nós estamos construindo alguma coisa e queremos construir conjuntamente, mas é preciso que tenhamos aí adesão para que isso possa acontecer. Assim, pensar em quem pode estabelecer as suas próprias regras. Quem conhece melhor o setor? Quem conhece melhor o setor é quem produz, né? Quem atua nele. Nós temos também contato com diversas entidades autorreguladoras, com setores interessados, que vai facilitar um pouco as nossas mudanças e, ao mesmo tempo, nos adaptar à necessidade daquilo que é proposto para ser mudado. A Organização Internacional das Comissões de Valores estipulou 3 estruturas regulatórias, né, tanto para quem regula quanto para nós que nos regulamos. Objetivos fundamentais têm que ser a proteção dos investidores, senão isso vai acabar. O setor produtivo nem emprega, o setor produtivo faz o desenvolvimento dos países, né? Então tem que preservar a proteção dos investidores também, que é outra mola propulsora, a garantia de um mercado justo, de eficiência e transparência, né? Então precisamos de contar o que fazemos e sermos eficientes naquilo que fazemos. E a redução de um risco sistêmico, que é um pouco também que foi dito já aqui com a história do parque, né? Então, assim, independente desse prós e contras, né, na autorregulação, ela é baseada na autonomia da vontade dessas partes, de adotarem métodos que apresentem mais vantajosos, com mais vantagens ou desvantagens em relação à regulação do Estado, que, como eu disse no começo, o Estado vai olhar na perspectiva daquilo que o compete, daquilo que está definido no seu papel na sociedade. E nós temos que complementar este papel, porque é o outro pedaço para juntar e fazer desse ciclo uma coisa bastante eficiente, com melhores resultados. A conveniência, né? Então vamos falar um pouco dos prós. Garantir que o ordenamento está de acordo com o que precisam, da forma e a credibilidade acerca da atividade sempre vai ser aumentada.
e que vai atrair mais investimentos para o setor. É que tudo isso aqui a gente eu estou considerando que as questões legais são base e elas, lógico, são observadas, mas nós temos que ampliar, então, esse interesse do que nós precisamos, né? Aquilo que é mais adequado e mais eficiente também para o negócio. Regulação privativa preventiva, né? Ela protege esses participantes da área de mercado de intervenção estatal, que poderá executar a regulação de uma forma pouco eficiente. Porque se o Estado fizer sozinho, ele vai estar fazendo uma parte. Se fizermos juntos ou complementares, estaremos fazendo o conjunto, né? Então, eu acho que isso que é o mais relevante de se pensar quando a gente fala de regulação preventiva. Nós estamos ampliando a capacidade desse setor de trazer também a sua contribuição, de deixar também o seu legado para a solução daquilo que o país precisa. A eficiência, que é a possibilidade de ser estabelecidas regras de boa convivência entre os próprios participantes, e essa não é uma tarefa fácil. Essa não é uma atividade que se faça na rotina de maneira, talvez eu diria, tranquila. Esse também é um processo de construção. Garantindo a segurança jurídica e a previsibilidade nas relações, que isso é super importante para o negócio, ser previsível naquilo que nós precisamos e queremos fazer, uma vez que nós somos capazes de estabelecer as normas de conduta de forma consideravelmente mais eficiente, porque complementamos aquilo que o Estado já disse que é necessário, através de legislações nacionais, através de atos infralegais, ou através de qualquer outra disposição que o Estado trouxer dentro daquela sua possibilidade. Os contras, talvez a gente tenha que pensar um pouco no nosso conflito de interesse. Né? Como é que a gente vai regular para a gente mesmo? Eu ouvia muito no passado assim, vai colocar a raposa para tomar conta do galinheiro. Bom, temos que olhar para mais do que isso. Né? Se formos nos apegar a ditados também de algum momento da história, que talvez agora tenhamos que ter outros, também não faríamos nada. Então, é importante desafiar, né, os grandes desafios na relação da entidade autorreguladora e quem é regulado. Então, nós também temos que olhar para isso e ter as nossas regras e os nossos meios de controle para esses conflitos. Olhar para o que está se propondo e refletir se aquilo não é talvez um critério do clubinho. É isso. É muito mais do que isso. Nós temos que olhar e ser reflexivos e críticos naquilo que nós estamos propondo. E sermos cada vez mais comprometidos naquilo que fizemos na nossa opção, quando assumimos a capacidade de trazer regras que têm que ser mais pontuais, mas, ao mesmo tempo, têm que ser mais rígidas em relação àquilo que você está vendo, que você está posto lá pelo Estado. E a necessidade de uma supervisão também, isso vai reduzir um pouco dos riscos, né? Então, o que a gente cria com isso, o que a gente pode olhar, como que a gente pode supervisionar a nós mesmos, né? Tanto com o olhar de todos, da sociedade como um todo, para nós mesmos, dizendo, olha, aqui talvez passou, aqui você não seguiu o que está na regra, o que está na lei, ou o que está no seu código, e o processo da autorregulação, esse processo, então, sistematizado de contribuição de todos que estão presentes na sociedade para melhorar também o setor que nós estamos discutindo. Então, só falando um pouquinho do nosso código, nós somos a primeira entidade a ter código de conduta, já temos 10 anos, né? E os critérios ali é para balizar a relação da indústria com todos os entes que ela se relaciona. Profissionais da saúde, relacionados à saúde, as associações de pacientes, ele tem uma série de disposições que eu vou falar um pouquinho e elas vão estabelecer, então, essa regra. A cada 2 anos a gente faz a revisão desse código. É o primeiro a ser validado pelo Conselho Federal de Medicina, a Associação Brasileira Médica e Sociedade de Cardiologia, e temos agora esse ano também a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, a Sociedade Brasileira de Medicina Física e Reabilitação, a Sociedade Brasileira de Medicina Farmacêutica e a Abradimex como aderentes do nosso código. Não são associados, mas aderiram às nossas regras e, portanto, têm que cumprir as nossas regras da mesma maneira que nós. E esse é um processo interessante, é um processo de construção, é um processo sistematizado de discussão, é um processo de saneamento de dúvidas o tempo todo, mas a ideia é essa, é construir conjuntamente para que a gente possa ter perenidade e sustentabilidade. Nós temos, então, o Conselho de Ética Independente, que olha para todos os nossos possíveis desvios
e que levam essas discussões para dentro de um conselho que é independente, ele é externo, ele não é da Interfarma. O que acontece na apuração de uma conduta denunciada é feito por externos. E a corregedoria, onde eu sou a corregedora também, é uma esfera de conciliação e é uma esfera de orientação também para as nossas associadas. Treinamos mais de 16 mil profissionais nessa atualização de 2016, 31 mil na passada. Os nossos treinamentos estão disponíveis. Quem quiser fazer, pode entrar lá fazer. No fim, tem uma declaração. Será uma alegria ter vocês lá também. Então, ele é definido em capítulo 1, onde tem os princípios fundamentais, capítulo 2, onde tem as regras de medicamento, que é o mercado mais regulado, e o capítulo 3, onde tem a aplicação e efetividade das regras do Código de Conduta, corregedoria, está tudo disciplinado nesse capítulo 3. Nós temos, então, a aplicação e efetividade do Código, qualquer um pode denunciar, qualquer irregularidade que possa entender que alguma associada teve na sua prática de negócio, o endereço é esse, a regra de como denunciar também está no código. Nós já aplicamos mais de... As multas, variante 5 em 1.650.000, as penas de suspensão, exclusão, retratação, ou a pena de multa. Nós temos empresas suspensas, nós temos multas aplicadas no valor máximo previsto no nosso código. São mais de 2 milhões já aplicados em multas das nossas associadas e todos são doados para associações assistenciais que possam, então, implementar recursos para melhorar a sua performance ou para melhorar as atividades que prestam à sociedade brasileira também. Então, nós fizemos também, ano passado, 94 encontros, contactamos 94 sociedades médicas, fizemos 2 encontros com 40 representantes de sociedades. Mais de 51% dos médicos especialistas brasileiros, então, foram impactados por nossas informações. 180 organizadores de eventos médicos também foram contactados. 30 participaram de um evento na Interfarma. Eu acho que foi um momento interessante de discussão e isso se desdobra, então, agora nas nossas ações rotineiras. Cumprindo meu tempo, eu acho que eu deixo aqui os meus contatos e eu fico à disposição, então, para a gente conversar um pouco mais. E, mais uma vez, agradecer a possibilidade de conversar com vocês um pouquinho essa tarde. Muito obrigada, boa tarde. Bom, eu fico feliz aí pela apresentação aí da Maria José. Também me chamou muita atenção pela organização da Interfarma, que tem um modelo, o nosso modelo também é bastante parecido do Ética Saúde com o que foi montado pela Interfarma. Eu acho até que depois a gente pode até bater um papo depois desse evento aqui. Eu gostaria de convidar o Dr. César Augusto Almeida para a sua palestra. Boa tarde a todos, mais uma vez também muito obrigado pelo convite. Eu tenho 20 e tantos anos de indústria farmacêutica também. Os últimos 10 anos foi justamente nessa área de relacionamento, né? Então, as desculpas de compliance, elas são comuns. Então, a primeira pergunta que eu faço, será que é compliance mesmo? Porque compliance virou para os nossos stakeholders mais ou menos o que virou a virose para a medicina. Tudo é compliance. Não sabe o que é compliance. E essa falta de, assim, muitas vezes, não é nem de transparência, é de conhecimento, isso deixou o nosso jogo um pouco mais travado nesses últimos anos. Muitas coisas se acreditam às dificuldades, às implementações de compliance nas empresas, e é puramente uma falta de entendimento. Nesses 20 e poucos anos que eu fiquei na indústria, tive vários contatos com a Maria José, antes de ela estar na Interfarma ainda, pegamos toda essa parte de regulamentação das indústrias. Nessa época eu estava em multinacional, então elas foram as precursoras disso na época do Brasil, quando nós começamos a ter os programas de responsabilidade compartilhada, né, onde você não transferia para a empresa todo o ônus das suas ações, você assumia parte delas, então você já começou a ter uma autorregulamentação das suas ações, e o compliance é um caminho sem volta, né? Por que isso? Hoje nós vivemos numa área de escândalos em real time. Hoje tudo que se faz a gente fica sabendo em cima da hora. Então a gente tem que ficar muito atento e muito
antenado com tudo aquela conduta que a gente tem como profissional e com as empresas que a gente se relaciona. Nós temos uma geração altamente conectada e exigente. Quando a Maria José falou dos netos, os netos mais novos têm mais facilidade de entender, é uma verdade. Nós que somos mais antigos, nós temos uma formação que ela teve que vir se adaptando para a gente chegar nesse grau de maturidade e de disposição de enfrentar essa nova realidade. Eles não, eles já são doutrinados com essa nova realidade, né? E não é um fenômeno brasileiro, isso é um fenômeno mundial. Tá? A gente vê vê Jornal Nacional, vê televisão, é um escândalo que estoura aqui, é um escândalo que estoura nos Estados Unidos, no Japão, na Grécia. Então, o mundo inteiro busca uma nova ordem mundial, que é uma ordem de mais transparência, mais ética, e é isso que o compliance vem ajudando a gente a fazer nesses últimos anos. Falando especificamente de relacionamento, a base de todo relacionamento é confiança e ética. E você não tem como cair fora. Não se faça nada que você não possa explicar como é que foi feito. Acho que essa é uma máxima do mundo corporativo. E nos relacionamentos são a mesma coisa. Quem está à frente do relacionamento, quem está dando a cara a tapa é o profissional e não a empresa. Tá? Uma empresa não é presa, a empresa é denunciada, mas quem vai ficar uns dias lá sob observação é o funcionário da empresa que faz essa mediação. Então, nós que trabalhamos na parte de relacionamento, a gente tem que ter essa conduta e essa acreditação também para que a gente não esbarre em nenhum problema. Quais são os grandes benefícios do compliance, né? Primeiro, a preservação da integridade civil e criminal. A gente reduz riscos para a empresa que a gente está se relacionando, que a gente está se representando. Organização em relações potenciais de comportamentos regulares ou ilegais a seus colaboradores. Ninguém quer trabalhar numa empresa que age de maneira dúbia, que possa deixar o funcionário em exposição. Aumento da eficiência. Por quê? Ele reduz a incidência de fraudes, desconformidades que geram desvios de recursos, evita recursos e sanções legais, perdas financeiras, perda de reputação, aumento da qualidade de decisões dentro da organização, reduzindo o custo operacional. E todos esses fatores repercutem diretamente no aumento de eficiência de gestão e no desempenho da organização. Então, por mais rígida que seja, é melhor você cumprir. E vantagem competitiva, né? Porque ele traz todas as empresas para o mesmo patamar em termos de competição. Nós que trabalhamos na área da saúde, apesar de eu não estar mais na indústria farmacêutica, meus clientes continuam sendo a área de saúde, eu lido com empresas nacionais e multinacionais que estão em níveis diferentes de fase de compliance, mas a gente percebe que todas elas estão fazendo uma movimentação muito grande para que elas tenham os mesmos níveis e as mesmas proteções garantidas pelas multinacionais. Ninguém quer ficar exposto, ninguém pode ficar exposto num momento como esse. Nós temos que ter um tempo de adaptação para que todas as empresas cheguem a um nível que seja realmente confortável para todas elas trabalhar. E, mais uma vez, eu acho que ainda existe uma população grande da minha faixa etária, ou até um pouco mais, que ainda está na ativa, que merece a gente estar toda hora explicando um pouco mais, falando um pouco mais, debatendo um pouco mais a respeito de compliance, justamente porque isso não está no nosso DNA. Quando nós fomos formados profissionalmente, isso não fazia parte do nosso dia a dia. Tá? Muitas vezes, quando a gente trabalha em empresas que já vêm se preparando para isso, já vêm executando isso há muito tempo, é muito mais fácil. Mas tem trajetórias diferentes, profissionais, e a gente não pode deixar ninguém de fora desse avanço que é, né? E ganhos de produtividade. Uma cultura organizacional ética exerce influência sobre a integridade dos colaboradores, reduzindo a incidência de comportamentos que representam desvios,
Estudos comprovam o grau de satisfação das pessoas. Todo mundo quer trabalhar numa empresa que ela faz tudo da maneira correta. É difícil você ver escândalos com algumas corporações aí que têm anos e anos de mercado. Uma das empresas mais velhas do mundo é uma farmacêutica alemã chamada Merck. Ela tem 350 anos de mercado. É uma empresa que aprimorou o seu compliance para chegar sem escândalo depois de 350 anos, dia a dia. E é uma baita uma empresa. Nunca trabalhei na Merck, mas é uma empresa que sobreviveu a tudo, sobrevive a tudo, porque tem uma maneira muito ética de trabalhar. Tá? E como eu disse também, não faça nada que não se possa explicar. O melhor conselheiro que qualquer um pode ter é o nosso travesseiro. Colocar a cabeça no travesseiro à noite, não é porque eu represento a Associação Brasileira do Sono, não. Mas não existe nada melhor do que a gente estar em paz, estar tranquilo com a nossa consciência. Parece que quando a gente vai propor ou fazer alguma coisa errada, está todo mundo vendo a gente. A minha geração teve a sorte de não ter esse Big Brother que o mundo se transformou. Hoje não. Hoje você fica sabendo das coisas na hora. Então, a melhor maneira que você tem de se proteger é fazer as coisas certas. Não adianta, não vai ter espaço para jeitinho brasileiro nos próximos anos. Nós temos que nos relacionar com as pessoas e com as empresas de uma forma saudável, uma forma ética, porque só assim a gente consegue perpetuar o nosso trabalho e as nossas grandes empresas. Era só isso, eu me adiantei bastante no meu tempo, tá? E muito obrigado. Bom, vamos agora ao Fernando Palauso e lembrar também que no final nós vamos ter um período para a gente fazer as perguntas, né, e fazer um debatezinho aqui. Boa tarde, pessoal. Eu só, pegando um pouco de carona aqui no que o César falou, de fato é muito difícil a gente ter que explicar, principalmente para a esposa, né? Então é melhor não fazer nada de errado. Era isso, né, César? Melhor não fazer porque não tem como explicar. Compliance no casamento. Bom, vamos lá, pessoal. Eu tenho agora 20 minutos para falar um pouquinho sobre a fragilidade no compliance no Brasil. Dá para vocês imaginarem que ser compliance no Brasil realmente não é uma tarefa muito fácil e nós estamos sempre sujeitos a alguma coisa mais ou menos desse tipo, né? O chefe, o gestor, o órgão público chega e diz: precisamos de uma campanha que resgate a dignidade e a moral dos nossos homens públicos. Legal. E quanto ao pagamento, sem nota. Gente, pelo amor de Deus. Então, é a primeira fragilidade e isso não é, eu não estou falando aqui nenhum bicho de 7 cabeças. É algo que certamente alguém de vocês já passou por isso como gestor de entidade. A propósito, quantas pessoas, quantas entidades têm um compliance formatado, formalizado? Pois é, nós estamos falando de uma minoria. Numa minoria de mais ou menos aqui hoje, a gente deve ter por volta de umas 150 entidades mais ou menos, deve ter no máximo meia dúzia. Então, não é nem fragilidade, né? É não ter um instrumento de compliance. Eu vou colocar um vídeo aqui e daqui a pouco a gente se fala. Vamos lá. Tô sem cinto. Não, então não bota agora não. Deixa assim. Perna, Mais um pouquinho a perna. não, tô com decote no peito. Tá, faz cara de simpática. Ele tem uma carinha boa lá. Tem não. Boa noite. Oba, boa noite. Documento do veículo e habilitação, por favor. O documento está vencido, senhor. Ih, rapaz, eu tô com a cabeça cheia. Vacilo meu, completo. Olha só, senhor, a gente pode estar resolvendo essa questão aí de uma maneira mais alternativa para os dois lados, compreende? Não entendi. O que eu tô querendo dizer é que a gente pode fazer uma colaboração mútua aí no sentido do senhor deixar uma questãozinha aí para desafogar a situação. Não, eu continuo não entendendo. É uma indireta. Pode ser que sim, pode ser que não, depende, talvez. Tá, Pera, Maria? Oi? Dá uma chegadinha aqui, amor. Ah, tá. Mulher que é bom pra entender essas coisas, que eu sou meio tapado com isso. Opa. Boa noite, senhor. Tudo bem? Boa noite, madame. O que eu tô tentando explicar aqui pro seu marido é que existe toda uma circunstância de momento que a gente pode tentar sanar de maneira mais informal entre os envolvidos, entendeu? Como assim?
é uma opção, né, disponível para a gente tentar viabilizar uma resolução melhor para ambas as partes. Do que ele tá falando, Lucas? Eu não sei, eu realmente estou bastante curioso, inclusive. Só um minutinho, Amigo, tudo bem, querido? Tudo Boa bem? noite. Boa noite. Olha só, esse senhor tá tentando explicar umas coisas pra gente, será que você pode ajudar? Claro, tudo bem, Felipe? Companheiro, o que eu estou tentando passar para esse casal aqui é que aconteceu uma casualidade, né? E essa casualidade pode ser contornada se houver um fortalecimento que seja aí satisfatório, né, com a nossa condição. É confuso, né? Não, super Eu tô até meio tonto até, tô. Peraí, não, calma, vamos tentar resolver isso aqui. Marcela, vem, ela é ótima. Aconteceu uma casualidade aqui, certo? E essa eventualidade provocou o quê? Causou toda uma ocasião desfavorável no sentido de criar uma opção de resolução oficial para a coisa toda. Estão me acompanhando? O que eu estou tentando dizer aqui é que essa resolução pode ter um desfecho rápido ou não, dependendo do grau de generosidade do casal em questão. Não tá rolando, realmente não tá rolando. Assim. Tá, Maria, você tá anotando? Eu tô notando, só que ele faz muita associação. O que a gente já tem até agora? Até agora tem um lance com a micareta em Blumenau, parece que aparece Morgan Freeman e tem um lance de escova de dente. Peçanha. Mais uma. Vamos à última, agora boa. Vamos lá. Peraí, Pê, só um minutinho. É porque eu acho que vai varar a noite, eu vou comprar um lanche pra mim. Alguém quer? Vocês querem? Compra, quero. Acho que vai Pão de varar a queijo, noite, né? mortadela. Tá. Quer dinheiro, amor? É isso? O quê? Isso que você falou? O quê, amor? Não? Gente, aqui, obviamente, a gente está extrapolando a situação, né? Imagina, isso é um exagero, essa é só uma brincadeira de um quadro de YouTube, né? Isso nunca aconteceria na prática, imagina. Mas então, o compliance no Brasil, a fragilidade é essa. O órgão público está aí, ele está te tentando, da mesma forma que nós, como empresas, também estamos tentando a todo momento. Então tem que estar muito atento até que ponto nós, como entidade associativa, nós estamos sujeitos a essa tentação de resolver de uma forma rápida, ali mesmo, né? Com uma generosidade, como eu disse aqui. E aí eu fui pegando assim, alguns exemplos de fragilidade de compliance, e a primeira que me chamou a atenção foi dessa empresa, que vocês aqui devem conhecer, a Queiroz Galvão. Ela tem um programa de compliance. Gente, aqui também, vamos esquecer partido, vamos esquecer política, vamos esquecer o melhor discurso ao estilo Boechat, não é nada disso. Aqui eu só estou mostrando que uma empresa que está envolvida na Lava Jato, desde 2014, só lembrando, de março de 2014, quando a Lava Jato começou no Brasil, são mais de 50 operações já estabelecidas, esse compliance já existia, essa empresa já existia como compliance desde 2013. Outro exemplo interessante, Odebrecht com o compliance, também é uma empresa compliance. Camargo Correia, desde 2014, alguma semelhança entre essas todas? Acho que não, né? JBS me chamou a atenção. A JBS tem um compliance muito bem estabelecido. Fui até ler esse manual de código de ética, né? Não é nenhum compliance, mas é um manual de código de ética. Eu fui ler. E eu separei 3 pontos aqui. Prevenção à lavagem de dinheiro. A JBS, comprometida com o cumprimento integral das leis, inclusive as que reprimem a lavagem de dinheiro em todo o mundo. É no mínimo para a gente dar risada aqui. Práticas de anticorrupção. É expressamente proibida a realização de pagamentos indevidos em toda e qualquer transação de negócios, em qualquer país, agentes de governo e ao setor. Essa é a JBS, que tem um código de conduta. E esse código, que não dá para ler, mas eu acredito em mim, ele está assinado por Wesley Mendonça Batista. É inacreditável, não é? Então, aí tem outros exemplos também. Petrobras com compliance, BNDES. Portanto, não é... Como disse o Giovanni, compliance vem da palavra em inglês to comply, que é seguir o regulamento, fazer seguir. Aqui existe o regulamento, mas essas empresas estão seguindo, isso não é suficiente. E aí, nesse ritmo de Copa do Mundo, num jogo Brasil e Estados Unidos, a gente vê que já se falava de compliance nos Estados Unidos em 1913, com a criação do Banco Central. Acho que aí tem os advogados aqui que podem me ajudar melhor. Não sou advogado, só sou um curioso nesse tema. Mas aí o Brasil, de uma forma um pouquinho mais formal, discute o compliance 100 anos depois. Então, é lógico que o nosso compliance ele é super passível de fragilidade. E os Estados Unidos abre o placar aqui com 1-0, sem dúvida alguma.
Bom, como eu disse, significa cumprir, agir de acordo com uma regra, uma instrução. Então, não basta ter aqueles códigos de condutas que nem eu apresentei agora, códigos de condutas lindíssimos, cada um mais bonito que o outro, você lê aquilo, está todo mundo em conformidade? Não. Então não adianta. Não é suficiente, porque a partir do momento que você constrói uma cultura organizacional, ela vai passar pela ética. E aí eu já não estou mais falando em papel, em documento que se chama compliance, que um CEO que está envolvido até as tampas aí com questão de corrupção, ele tem esse código de conduta. Mas a empresa dele passou por esse movimento de ética? Houve um treinamento, como a gente vai ver aqui, existem, eu separei aqui 10 tópicos, mas eu acredito que seja até muito maior do que isso para você montar um compliance realmente adequado. O envolvimento da alta administração. Será que essa alta administração de JBS ou qualquer outra entidade, ela está de fato acontecendo? Provavelmente não. Código de ética política, procedimento interno super bem definidos. De novo, não basta estar em conformidade. Eu tenho que passar por todos esses pontos. Por exemplo, autonomia e recurso suficiente para essa área. A área de compliance não é um departamento qualquer. Ela tem que ter recurso para ela realmente poder aplicar todo aquilo que diz o seu código no próprio mercado. Análise periódica de risco, treinamento e comunicação. Eu já ouvi de outras entidades alguma coisa do tipo, eu tenho o meu compliance. Gente, esse exemplo é real. Eu tenho o meu compliance, eu fui a primeira sociedade a ter um compliance formatado. Ok, aí você senta com a secretária dessa entidade. Ela nem sabe. Ela sabe que existe, que está em algum lugar X do site e que se eventualmente o CFM, Ministério Público ou sei lá quem vier perguntar, ela baixa. Baixa e ela dá um documento. Isso é suficiente? Então isso não é estar compliance. Isso é simplesmente ter um documento X e que para se em algum momento a entidade for autuada, eu posso mostrar. Eu só estou ali na tradução do verbo, to comply, mas eu não sou o compliance. E isso também não é só aqui entre nós, no mercado de associativismo. Eu vim de uma experiência também de indústria farmacêutica, eu tenho 20 anos, não tenho a experiência do César, que já passou por várias empresas, não só pela idade, é óbvio, mas porque realmente o currículo dele é vasto. Mas eu já participei de discussão em nível de diretoria, que nós estávamos para receber a visita da Anvisa, e a Maria José, agora, por favor, corta o áudio da Maria José, a gente estava para receber a fiscalização da Anvisa, e eu ouvi isso em nível de diretoria. Passa qualquer documento e tudo bem. Gente, pelo amor de Deus, aquilo na década de 90, no início dos anos 2000, ok, era aceitável, mas hoje não cabe mais. Então, é muito importante que a gente passe por uma estrutura básica. Essa estrutura seria assim, o mínimo para que as nossas entidades, as nossas empresas tivessem um compliance adequado para estar jogando no mercado hoje que exige isso. Hoje, se você não tiver de fato compliance, você está fora do jogo. É uma questão de tempo. Bom, então estar em compliance é estar em conformidade com as leis e regulamentos internos. De novo, por que eu grifei até aqui o interno? Porque eu preciso que haja um comprometimento geral, desde aquela secretária que vai eventualmente responder ao Ministério Público, até o presidente da entidade. E o presidente não é só o gestor, como no nosso caso aqui, a grande maioria de vocês são gestores, mas é também o presidente eleito. Nós temos aqui o exemplo até da Abraide, né, Bruno, que sofreu muito com isso. O presidente eleito ele também tem que fazer parte, ele tem que estar em conformidade com esse compliance. Porque é, acima de tudo, uma obrigação individual, para depois ela ser uma obrigação coletiva. Um exemplo de sucesso, eu não vou falar muito do código de conduta da Interpharma, mas para mim é um exemplo de sucesso, por quê? A Interpharma conseguiu, com a habilidade da Maria José, ela conseguiu integrar diversos elos da cadeia. Obviamente que ela é uma entidade de classe, a Interpharma, que responde por 80 e poucos % do mercado das empresas que lá estão presentes, mas ela conseguiu reunir outros players, CFM, AMB e a Sociedade Brasileira de Cardiologia, que foi a primeira signatária desse código de conduta. Em 2007 foi criado, em 2012 foi feita uma reedição, e nessa reedição entrou esses outros órgãos,
Em 2016 foi feita uma nova edição. E aí o que é interessante, até para que sirva como um case, já que a gente tem diferentes entidades aqui de diferentes segmentos, ela reuniu os players dela, os Interpharma, vamos chamar assim, reuniu as sociedades, reuniu os organizadores de eventos, ela conseguiu reunir todos os elos da cadeia em cima de um instrumento único, mas para que todos pudessem falar a mesma língua. Então, eu não consigo ver em nenhum momento algo que seja negativo ou que não fortaleça as relações, como disse o César, ou como não ser uma questão de oportunidade. É, sem dúvida alguma, uma questão de oportunidade e de ética, óbvio. É, sem dúvida alguma, um instrumento que fortalece relações, desde que você aplique de que haja um diálogo e não um monólogo. Isso nunca foi. Na Interpharma, a Sociedade Brasileira de Cardiologia foi a primeira por uma questão histórica, mas houveram dezenas de reuniões para que trouxessem outras entidades. Então, eu acho que esse é um instrumento que pode ser usado como modelo. E aí, inclusive, acho que todos, né, receberam esse documento na pasta. Fica aí uma dica legal para a gente começar a seguir e construir, talvez, um código de conduta generalizado para todas as entidades. Como disse, a Maria José está à disposição. Oi. Já começa errado, né? Receberam na mão. Ufa, obrigado, Maria José. A Maria José ela não perdeu aquela coisinha de Anvisa. A qualquer momento ela pode me autuar. Eu tenho medo até. Vamos lá. E aí, no ritmo de Copa do Mundo, acelerando um pouco, que eu tenho só 5 minutos, no jogo Brasil e Inglaterra, o que acontece? Surgem os códigos de conduta ou os compliances de fachada. Gente, é melhor não ter. Porque em algum momento as empresas viram que é uma vantagem competitiva ter um compliance. É legal, você sai na frente, você disputa pau a pau com as multinacionais, é simples. Faz um instrumento, eu estou legal, competitivamente eu estou no mercado. Eu me adequo eventualmente a uma lei anticorrupção e eu mostro a minha corrida pela ética profissional. Isso é muito bacana. A partir de agora eu sou uma empresa ética. Mas aí surge o famoso jeitinho brasileiro. É aquilo lá que a gente viu no início do vídeo, né? Vamos conversar, uma generosidade para ambas as partes e tal. Bom, tudo bem, eu já não sou tão compliance mesmo, legal. E você adere. Bom, adere a esse jogo, né? Porque você simplesmente estabeleceu um compliance de fachada. Qual que é o resultado disso? Gente, qualquer estrutura de governança corporativa ou sistema de compliance que não encontre repercussão da liderança para baixo, não influencie na cultura da empresa, ou seja, sistematicamente ignorado pelos colaboradores, nada mais é do que um compliance de fachada. Ou seja, como o Giovanni disse, não adianta criar um compliance para inglês ver. E aí, de novo, o Brasil perde. O Brasil já perdeu dos Estados Unidos por 1-0, perde na Inglaterra de novo por 1-0. Finalizando, se eu pudesse aqui hoje, aproveitando o melhor estilo William Bonner, de verdade, gente, se eu fosse falar assim num Brasil que eu quero, aproveitando que a gente está com essa comunidade, que estamos formando hoje, uma comunidade chamada COGEA, era uma comunidade onde todas as entidades que aqui estivessem presentes tivessem o seu compliance. Ou que dessem, a partir de hoje, a partir de quarta-feira, quando a gente voltar para as entidades, para o dia a dia da gestão, pudessem começar a discutir, colocar compliance na pauta de vocês. Eu acho que o ganho seria coletivo. Na prática, vocês viriam que realmente faz a diferença ser compliance, ou melhor, estar compliance na concepção real da palavra, porque você ganha com o mercado, você ganha com fornecedores, você ganha com produtividade interna. Esse era o recado que eu queria dar e esse é o Brasil que eu quero. Obrigado. Bom, só queria dizer para vocês que a gente vai precisar terminar um pouco antes. Nós temos tempo ainda de fazer algumas perguntas, mas a gente vai terminar às 15h05 e não 15h10, porque o pessoal precisa passar uns vídeos entre uma apresentação e outra. E aí eu fiz umas anotações, eu queria, antes da gente começar essa rodada de perguntas, puxar algumas situações. A gente está falando de compliance e aqui está a ética e a oportunidade. Vimos que é as duas coisas, né? A ética é um ambiente salutar, formador de conhecimento e cultura. A oportunidade de se proteger do risco civil criminal. Isso tudo eu colhi das palestras que foram feitas pelos nossos parceiros aqui à mesa, né? A proteção também é muito importante, a proteção do investimento.
Mas ele também não só protege o investimento, como ele atrai investimento também, né? Uma empresa limpa, ela atrai investimento. Transmite confiança ao consumidor. Educação, criar cultura de integridade. Isso é válido para todo o nosso redor, na área de atuação de nossas empresas. Eu tenho como exemplo, eu sou engenheiro químico de formação, trabalhei numa multinacional francesa, a ROD, inclusive, posso até citar aqui, tinha sede em São Paulo, né? E foi lá que eu aprendi a usar cinto de segurança, foi lá que eu aprendi várias situações de proteção de risco físico, que eu levei para a minha residência, para os meus filhos, e até hoje isso é cultivado dentro da minha família, né? A importância das associações, isso aqui eu acho de extrema... A educação, na verdade, tem outro item aqui antes, transmite confiança ao consumidor. Quantas vezes a gente sabe, nós temos empresas aqui, que a gente tem tanta confiança nela em determinados quesitos, que já virou como é que fala assim, um nome, por exemplo, a Volvo, em relação à segurança. Ela criou essa imagem para ela, que hoje ninguém tira, porque ela investe muito forte nisso. E nós temos outros exemplos de outras empresas, né? Então, educação, criar a cultura da integridade, a importância das associações nesse movimento. Eu acho que aqui nós temos muita gente envolvida com a associação. E a gente tem um papel muito importante nisso. Eu falo isso porque foi dentro de uma associação, que é a Braide, que nós criamos o Instituto Ética Saúde, que a gente vê que é nos mesmos moldes do que a Interfarma fez. Nós também temos um conselho de ética independente, com pessoas independentes da área da saúde, nós temos punições, nós temos julgamentos, nós temos expulsão, temos advertência. Quer dizer, nós temos todo esse processo e é um sistema de autorregulação. É preferível que a gente se autorregule de que o Estado venha e faça de uma forma que não é ineficiente. A gente já cansou de ver isso em outras situações. Então, acho que a importância da associação é muito grande, porque ela pode ser salutar ou danosa. Danosa quando a gente se reúne para poder fazer coisas e tomar atitudes indevidas. E salutar quando nós estamos trabalhando para melhorar o ambiente em que as nossas organizações estão inseridas. E ela pode ser passiva ou ativa, né? Ela é sempre positiva, ela só é positiva, né, quando ela é ativa e no modo salutar, né? E o outro, os códigos de conduta para inglês ver. Isso é muito importante, foi muito bem citado pelo Fernando agora no final. E a gente está cansado de ouvir empresas dizendo, eu já tenho o código de conduta desde 2000 alguma coisa, e aí daí a pouco você vê estourar abaixo daquele código de conduta vários problemas. É óbvio que o Saavedra falou muito bem aqui, quer dizer, uma empresa não é composta só de uma pessoa, de uma atitude, nós temos várias pessoas atuando em nome da empresa e pode escapar a atitudes indevidas. Mas se a gente tem um código de conduta bem estruturado, nós vamos saber diminuir muito esse risco. Então, era esse o que eu queria comentar sobre as palestras e abrir agora para a gente fazer as perguntas. Nós temos aqui ainda algum tempinho interessante ainda até o final, ok? Tem as perguntas, pelo que eu estou vendo, já pelo aplicativo. Como a gente faz para ter acesso? Aqui agora a minha pergunta para a organização. Alô? Alô? É que eu fiz a pergunta pelo aplicativo. Então eu vou ler aqui. Ok, tudo muito nobre e edificante, mas como entidades menores e absolutamente éticas e bem intencionadas conseguem compliance com pouco ou nenhum dinheiro? Bom, eu vou passar aqui para uma pessoa que pode responder isso melhor do que eu. Tudo bem? Compliance não é sempre uma questão de dinheiro, né? Em alguns eventos eu fui, tinha alguns colegas de consultorias bem grandes e a pessoa perguntava, tá, mas o que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro para pagar um software de canal de denúncia ou uma auditoria que fique fazendo de maneira independente o meu controle das denúncias, etc., né? Então, a beleza do compliance é exatamente essa. Por isso que eu disse lá no início da minha palestra que o compliance não é só estar em conformidade ou só essas questões formais. Compliance envolve uma mudança
da forma de gestão da entidade ou da forma de gestão da empresa que seja eficiente. Agora, ele depende do tamanho e da complexidade da associação ou da empresa. Então, mesmo a lei anticorrupção, que teve a sua regulamentação, mesmo ela tem algumas normas para micros e pequenas empresas. Então, o que a gente não pode fazer, isso é um dos erros que eu vejo em palestras sobre compliance, etc., as pessoas pegam uma multinacional como exemplo. Nesse evento, por exemplo, que eu participei, estavam diante de nós só pequenas e médias empresas. Todos os palestrantes usaram o exemplo da Siemens. O pessoal ficou olhando, se sentindo praticamente oprimido, porque eles não são a Siemens. Eles não são a multinacional, e aí ficam pensando, eu nunca vou ter programa de compliance. Agora, eu me reuni com os meus associados e discutir quais são os meus valores, discutir quais são as condutas que a gente deve seguir e tentar cristalizar isso com a ajuda de um profissional ou não. Nós ajudamos a Bride, por exemplo, nesse processo da ética saúde, mas independente de ter a ajuda de um consultor ou não, reunir e cristalizar isso num código de ética não custa dinheiro. Custa tempo e organização. Depois, eu buscar um pouco de informação no sentido de, ok, o que eu preciso cuidar como associação? Já dou algumas dicas. Associações têm que cuidar o que elas discutem nas suas respectivas reuniões. A gente viu aqui a Interpharma representa, sei lá, pelo que eu entendi de sua palestra, 50% do market share. Bom, se for discutido preço numa reunião da Interpharma, vai ser uma catástrofe para todos os envolvidos, porque são ilícito concorrencial. Graças a Deus nunca aconteceu, nunca vai acontecer, porque há um programa de compliance eficiente. Mas nós já temos várias informações, não vou entrar no mérito, de várias associações brasileiras, inclusive da área de saúde, que estão respondendo por processos bem agressivos no CAD, porque o próprio WhatsApp da associação era utilizado para discutir preço. Então, a gente pode ter essa informação e ter um termo antes da reunião para dizer, olha, tem alguns assuntos que a gente não pode tratar. Eu tenho uma série de passos que eu posso dar no meu programa de compliance, independente de recursos muito abrangentes, né? Então, eu acho que a Ética Saúde e outras instituições, a Bride agora está com um projeto bem legal de levar conhecimento de compliance para os seus associados menores, que não têm tanto poder aquisitivo, através de parcerias, por exemplo, com o nosso escritório ou com outros tantos. Então, a gente pode ter iniciativas que, às vezes, fazem um grande diferencial na proteção da sociedade, que não envolvem, da associação, perdão, e não envolvem tantos recursos, né? Eu gostaria de saber se tem alguém mais da mesa que queira falar sobre esse assunto. Eu tenho um exemplo prático. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, claro, é uma entidade com 60 funcionários, um faturamento relativamente expressivo e, é lógico, 2 sedes, uma no Rio, uma em São Paulo. É claro que é muito mais fácil quando você fala sobre compliance. Eu entendo perfeitamente. Mas um exemplo interessante é que ela tem uma afiliada, que é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular. É uma afiliada desse tamanho, com uma sede pequena, 3 ou 4 funcionários, se muito, e ela desenvolveu um compliance que serviu de modelo, inclusive, que está servindo de modelo para a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Investimento quase zero, utilizando de recursos de tecnologia disponíveis hoje sem custo, só que muito interesse em discutir o assunto. Até por algumas questões já do passado que poderiam estourar ali dentro, essa gestora, que é uma gestora, ela saiu à frente, convenceu a diretoria eleita da importância do compliance e desenvolveu isso realmente com custo, lógico que não é custo zero, porque o tempo é custo e alguma tecnologia tem que ser investido, mas eu acho que vale. O compliance é muito mais uma questão de interesse, de se movimentar para querer desenvolver do que efetivamente financeira. Uma informação também, as perguntas pelo aplicativo elas devem ser feitas quando a gente encerrar a palestra para depois ser respondida posteriormente. Agora vai ser pelo microfone mesmo, eu fui avisado aqui. E eu queria colocar essa pergunta, ela é muito interessante e vocês deveriam trocar informações entre as associações. A própria Bride mesmo, ela fez um projeto, eu estou falando porque eu estive lá também, fui presidente da Bride, hoje tem um novo presidente e eles estão fazendo um trabalho fantástico, que eles têm um acordo com um escritório de compliance
Quer dizer, e eles prestam ajuda aos pequenos distribuidores, entendeu? As pequenas indústrias, pequenos distribuidores, num apoio para desenvolver e implantar o compliance. Então, eu acho que essa é uma função bastante nobre de uma associação, porque através da associação ela consegue fazer isso, né? E não precisa ser com um escritório, ela pode fazer isso com vários escritórios. Inclusive, alguns escritórios têm interesse de estar participando desse trabalho, entendeu? Perguntas? Bom, sem mais perguntas, então vamos encerrar. Alguém da mesa quer fazer algum comentário final, alguma coisa? No nosso site, eu deixei lá para vocês o endereço de código de conduta. Tem alguns filmes sobre ética que eu acho bastante importantes. E é o professor Marins que gravou mais ou menos 2 horas de áudio para a gente, de filme, né, na verdade. E depois a gente disponibilizou para quem quer ver e quem quer refletir sobre ética. E tem uma expressão que ele usa várias vezes que é: não briga com tema, não briga com tema, não briga com ética, não briga com compliance, porque não tem o que fazer. Né? Nós não queremos o que nós vivemos, nós queremos mudar onde nós moramos, o país que a gente acha que nossas gerações vão continuar vivendo. Então, eu acho que é importante a gente refletir sobre isso. Então, não brigue com o tema, vamos avante, vamos juntar força naquilo que é preciso. A Interfarma também se disponibiliza para ajudar naquilo que tiver ao seu alcance. E a gente espera, numa oportunidade futura, discutir os avanços que hoje viemos aqui iniciar a implantação, né, como o Fernando colocou. Muito obrigada e boa tarde. Eu queria para terminar, lembrar a vocês que eu falei ali das associações que têm um comportamento passivo e ativo. Eu vou voltar a usar o exemplo de como surgiu o Ética Saúde. O Ética Saúde foi uma decisão de algumas empresas que estavam dentro do conselho de administração da sua associação. Isso começou com 3, 4, 5 empresas. Quando nós começamos a fazer o mapa de risco da área de distribuição e logística de matéria a dispositivos médicos implantáveis, que é onde surgiu o Ética Saúde, nós fizemos o mapa de risco, começamos com 35 empresas, 30 distribuidores e 5 fabricantes. No final do ano, nós tínhamos 70. Quando nós lançamos em Brasília, em junho de 2015, nós tínhamos 170 empresas. Hoje nós temos 240 empresas, se não me falha a memória, porque estão sempre entrando, uma saindo, alguma coisa. Às vezes tem empresa que fecha, um troço qualquer. Nós estamos com 200 e poucas empresas. Nós temos em torno de 70% do mercado hoje de dispositivos médicos implantados estão dentro do Instituto Ética Saúde. E essa decisão, ela foi criada por muito poucos. Então, eu acho que é importante, isso foi dentro da associação. Quer dizer, a associação fez como se fosse no sistema de baixo para cima. Ela botou isso como bandeira, vendeu essa ideia e batalhou muito em cima dessa ideia. E, com isso, ela foi agregando as empresas. Então, a gente não tem que esperar que apareça na porta de uma associação 50%, 60%, 70% dos seus associados para ela se movimentar em alguma direção. Ela pode dizer, e ela tem essa função, inclusive, de mostrar novas direções para o nosso mercado. Era isso que eu queria dizer e agradecer a vocês pela oportunidade.